Pergunta da ouvinte Célia. Ela relata aqui que está congregando em uma igreja juntamente com seu filho, mas ela diz que a sua permanência nesta igreja é por causa do filho que ali foi criado, cresceu ali. Então ele está o acompanhando, servindo a Deus neste lugar. Mas a Célia tem o desejo de dizimar em outra igreja. E ela pergunta ao pastor se está correto ela fazer isso. Está incorreto esse procedimento se for concretizado. Nós lemos na Bíblia Sagrada que a nossa contribuição deve ser na igreja da qual somos membros ou que estamos nela nos congregando. É como disse certa pessoa, você se alimenta aqui e paga a sua refeição no outro local. Você não paga a refeição no outro local, você paga a refeição no local onde você se alimenta espiritualmente. É apenas uma forma de linguagem para ser entendida, porque cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se uma pessoa se congrega em determinada igreja, nesta igreja, ele, pela sua frequência, é considerado um membro. Ora, ele deve dar o seu dízimo nessa casa. O dia que ele não quiser mais, ou a pessoa, ele se retira de vez, e aí vai para onde deseja, e lá vai contribuir. Mas eu penso que não deveria fazer isso, porque de qualquer modo, a sua presença nessa igreja que frequenta atualmente está favorecendo o seu filho. Ele vai perder o controle da pessoa a quem ele tem respeito e por isso está frequentando a igreja. Faltando o seu exemplo, ele pode deixar de ir à igreja. E aí é um prejuízo muito grande. Então, pense bem no assunto, porque o que a irmã tem feito até agora, continue fazendo e contribua nessa igreja onde está frequentando. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas também ligou e deixou a sua pergunta para o pastor, com o tema dízimo. Ele disse aqui que esteve numa igreja tradicional, já aqui no nosso país, no estado de São Paulo, e ele percebeu que no momento em que se recolhiam dízimos e ofertas para a obra do Senhor, os dizimistas não depositavam o seu dízimo nas salvas, como é de costume, mas eles eram conduzidos até a frente, até o púlpito, para ali entregarem os seus envelopes com o dízimo. O nosso consulente pergunta ao pastor se este procedimento está correto. Não está correto. Eu vejo aqui uma manifestação do que Jesus criticou com os fariseus. Nós temos aqui no capítulo 6 de Mateus, quando os fariseus davam esmolas, e diz a Bíblia então que Jesus falou o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai. Pai aqui com letra maiúscula significa Deus, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não toques, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, porque a tua esmola seja dada em secreto,
E teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Tenho lido Mateus capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Ora, aqui está uma orientação bem clara. Quanto menos aparecer, mais bênção vai tirar da parte de Deus, vai receber. Então, o seu certo seria colocar o dízimo junto com as ofertas dentro da sacola, outro meio de retirar a contribuição em momento certo, quando é anunciado. Em primeira instância, podemos declarar que é impossível situar a localização geográfica destes dois lugares, por se tratar da habitação dos espíritos no intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo. Então, esse local, nos tempos passados, lá de Abraão, era conhecido como seio de Abraão, quando a pessoa que falecia era um servo de Deus. Porque Abraão foi um servo de Deus, é conhecido como o pai da fé, e generalizando o lugar dos que serviam a Deus, designava-se esse lugar como o seio de Abraão. E nós temos um exemplo citado por Jesus em Lucas 16, 22 e 23, quando diz que o pobre Lázaro, que ia à casa do rico para comer as migalhas que caíam da sua mesa, e os cães vinham lamber as chagas, quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E quando o rico morreu, foi para o Seol também, mas numa divisão separada, um grande abismo, separando o lugar dos salvos do lugar dos perdidos. E esse rico, cujo nome não é dado na Bíblia, ele sentiu-se em tormento e pediu misericórdia. Estou atormentado nesta chama. Mas foi-lhe dito que não havia possibilidade de mudança do seu lugar para o outro lugar onde estava Lázaro, descansando. Então há uma divisão muito extensa que não permite a mudança de lugar. Então é esta a colocação que se fazia antigamente. Hoje nós temos que admitir que com a morte e ressurreição de Cristo, ele foi ao Seol, seio de Abraão. Isso está em Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9. E lá estavam os espíritos dos justos do Antigo Testamento. E ele os transportou agora para a sua presença no céu. De modo que o cristão que hoje morre não vai mais para o Seol, embaixo, ou nesse lugar a que nos referimos a princípio. Ele vai agora direto para a presença de Deus, porque a obra de Cristo deu margem a essa mudança. E o primeiro que entrou nesse lugar no céu foi Estevão, o diácono, que foi apedrejado. Atos 7, 55, 56 a 59. E lá estava ele, do lado direito do Senhor Jesus Cristo. Então aí está, para as pessoas que morrem com Cristo, tem um determinado lugar, que antes era o Seol, no hebraico, e conhecido como o mesmo lugar no grego pela palavra Hades. Os que eram servos de Deus iam para o seio de Abraão, e os que não eram iam para o lugar que hoje conhecemos como inferno. Inferno do espírito sem o corpo. O corpo dorme na sepultura. O espírito fica ali consciente. No final, de acordo com o Apocalipse,
capítulo 20, do juízo final, os que não tiverem seu nome no livro da vida vão sair do Seol Hades para ir agora para o lago de fogo, onde vai ficar o diabo também para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Então aí está uma situação que é pouco conhecida, mas que a Bíblia traz esclarecimento. A próxima pergunta também sobre localização geográfica. Agora é do ouvinte João Francisco, da cidade do Guarujá. Ele pergunta ao pastor onde fica geograficamente, na Palestina, onde o rei Melquisedeque foi rei. A primeira vez que tomamos conhecimento na Bíblia a respeito desse rei, Melquisedeque, sacerdote do Rei Altíssimo, e também como rei desta cidade chamada Salém. Salém é um diminutivo da palavra Jerusalém. Então, a primeira vez que aparece a palavra Salém está no livro de Gênesis, no capítulo 14 e no versículo 18. Mostrando assim que Abraão, ele foi pagar o dízimo para este homem voluntariamente. Não havia lei de Moisés que foi dada 430 anos depois, de modo que ele não obedeceu uma lei estabelecida. Foi espontaneamente ele dar o dízimo. E diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui está a primeira vez onde aparece a palavra Salém, e mais tarde encontramos na Bíblia, nos dias de Davi, que ele conquistou este território que estava na mão dos gentios da sua época, para ali ser a capital do Estado de Israel. E ele governou ali naquela cidade. Foi abençoado. Então, Salém e Jerusalém indicam o mesmo lugar. Mais uma pergunta do ouvinte João Francisco, uma pergunta que eu nunca tinha ouvido aqui, pastor. O João Francisco quer saber sobre o crânio que foi encontrado onde a cruz de Cristo foi fincada. Ele pergunta, era o crânio de Adão? É isso mesmo, onde a cruz de Cristo foi fincada, foi localizado um crânio. E ele pergunta ao pastor se esse crânio era o crânio de Adão, pastor. Eu quero dizer ao nosso consulente que o lugar onde Jesus foi crucificado tinha um nome. Nós chamamos Calvário, que tem o sentido de, no português, significar caveira. Então, os que eram crucificados sem meios familiares de sepultura eram tirados da cruz e seus corpos eram deixados no lugar ao relento. E os animais carnívoros, à noite, vinham e devoravam o corpo. Só deixavam os ossos, a caveira. De modo que a identidade de uma pessoa como caveira é difícil identificar. Então, o mesmo lugar era também chamado Calvário, como dissemos, lugar da caveira dos mortos, cujos corpos eram devorados pelos animais carnívoros que vinham à noite alimentar-se. Não tem nada de conotação com essa situação do crânio de Adão. Ora, Adão viveu nos primórdios da terra. Esses acontecimentos
a respeito de Jesus foi muito tempo depois. E não tem margem que um crânio que fosse encontrado ali pudesse ser identificado como crânio de Adão. De modo nenhum. Tem um intervalo aí de 4.000 anos, né, pastor? 4.000 anos ou mais. Para identificar esse crânio. Bom, a próxima pergunta é da ouvinte Maria. Ela faz uma pergunta assim interessante. É normal, pastor, quando um pastor ou uma pastora vai pregar em uma igreja e fala mais em línguas estranhas do que prega realmente no português, onde todos entendem? Isso está certo, pastor? Essa colocação não tem apoio bíblico. Essa posição do pastor visitante que faz sua pregação em línguas estranhas, essa é falta de conhecimento bíblico, esse modo de agir. O apóstolo Paulo aponta em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18 a 20, o seguinte, presta atenção, meu ouvinte. Dou graças ao meu Deus, Paulo escrevendo, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E ele conclui, irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ora, diante dessa palavra clara, claríssima, do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, torna-se claro que o pastor que faz uma visita noutra igreja e começa a falar em línguas estranhas, ele não está agindo consentaneamente com a Bíblia Sagrada. Demonstra falta de conhecimento bíblico doutrinário.